Meu nome é Nelson Bauerman, eu sou natural aqui da região de Concórdia. A minha história dentro da BRF iniciou no início de 1982, ou seja, já são 35 anos e muito voltado à suinocultura. Já do tempo de criança, a gente já convivia com os pais criando suínos, já que sou filho de agricultor. E depois, já os meus estudos técnicos de agronomia já foram voltados totalmente para a atividade de suínos. Naquele período de 1940, 1950, a atividade era muito de subsistência. Quando não tinha mais do que 7, 8 leitões vendidos por porca ano, era um suíno tipo banha. Essa evolução foi acontecendo com os tempos. O mercado era exclusivamente um mercado interno e animais que se produzia mesmo era banha para comercializar e alguns defumados. Mas essa produção ela iniciou mais já nas décadas de 50, 60, quando começaram a surgir as agroindústrias. E as principais agroindústrias da nossa região, já desde aquela época lá, eram Perdigão e Sadia, hoje BRF. Então ali se iniciou uma evolução da suinocultura bastante forte. Os pioneiros dessa atividade naquela época, dos empreendedores daquela época, já visualizavam o mercado de São Paulo como sendo um mercado potencial para vender produtos do suíno. Lá na década de 60, iniciaram os primeiros passos para a integração. E a integração ela surgiu aqui na nossa região, surgiu em Concórdia. Na época, a Sadia iniciou esse sistema de integração que fez uma adaptação do modelo americano para as condições da nossa população, da nossa região, das nossas características geográficas. E o nosso integrado é a grande fortaleza que nós temos para que esse sistema seja sustentável. Muitas famílias foram integradas naquela época e começou a se desenvolver tecnicamente a suinocultura. Melhoramento genético, iniciando lá pelo Duroc, depois entraram as raças Duroc americano, depois entraram as raças europeias, as raças brancas, Landrace, Lajoite, e se evoluiu geneticamente, se evoluiu muito na parte de nutrição, se evoluiu em instalações, enfim, isso tudo associado a uma assistência técnica direcionada aos produtores para que essas melhorias fossem efetivamente consistentes. Hoje, os nossos integrados se orgulham de estar criando suínos bem tecnificados, já bastante modernizadas instalações, automatizadas. O reconhecimento que a região do oeste de Santa Catarina tem perante não só o Brasil, mas ao mundo inteiro, pela qualidade dos seus animais, pela qualidade dos seus produtos. Então, efetivamente, isso é um orgulho. E eu, particularmente, me orgulho muito de poder fazer parte dessa história com meus 35 anos já lidando direta ou indiretamente com essa atividade. Eu lembro muito bem quando eu iniciei as minhas atividades como extensionista, lá no início da década de 80, meu maior produtor tinha 20 matrizes. Hoje é muito comum não ter 500, 1000, 2000 matrizes, mesmo nas condições do oeste de Santa Catarina. E se me perguntarem se naquela época eu imaginava que eu estaria ainda na atividade da suinocultura, com uma suinocultura tão tecnificada, tão com visão internacional e com a escala tão alta,
eu acho que nunca fiz essa reflexão na época, mas era difícil de pensar naquelas propriedades que tinham 10 matrizes, 5 matrizes, pensar em ter hoje 500 matrizes, 1000 matrizes. Mas é uma necessidade, a escala de produção, a otimização da mão de obra. Quando naquela época se cuidava de 10 matrizes, hoje uma pessoa cuida de mais de 100 matrizes. Então, essas são as evoluções necessárias para manter a atividade sustentável e competitiva. Hoje nós produzimos o suíno pensando no mercado interno, mas também voltado muito ao mercado externo. Então, os nossos clientes são cada vez mais exigentes e eles são a razão, são os propulsores, digamos assim, que não nos deixam em paz, no bom sentido, para que a gente deve e precisa estar melhorando constantemente. Os anos 70, depois fazendo um cronograma, é que se iniciou efetivamente, na época da Sadia, BRF, um programa de melhoramento genético muito focado, que se construiu uma unidade com esse foco, que era a unidade de Faxinal dos Guedes, que essa genética hoje é responsável pela reposição de todos os nossos plantéis na integração, são oriundos desse material genético de Faxinal dos Guedes. Isso iniciou esse programa de melhoramento em 1970 e ele tem desde então uma continuidade nos seus programas, em busca cada vez mais de animais com um melhor potencial genético, enfim, pensando em custo, pensando em qualidade de carne, em qualidade de carcaça. A suinocultura, quem acompanha sabe que vive constantemente com suas crises. São crises de mercado, são crises de custos, são diferentes fatores, mas com certeza quem tem baixos custos, quem cuida muito do custo, vai passar por essa crise de uma forma melhor do que aqueles que efetivamente não têm uma gestão e realmente não cuidam do dia a dia do custo de produção. O custo tem que ser reduzido, mas a qualidade é fundamental para a gente manter esses mercados que a gente já conquistou. E em custo, quando se fala no sul do país, aí, nós dependemos praticamente de todo o milho e da soja é trazida do centro-oeste e é transportado via rodoviária com uma elevada agregação de custo para essa matéria-prima chegar até as fábricas de rações. Então isso se faz necessário porque o sul do país não é autossuficiente na produção de grãos para as atividades da suinocultura, e é lógico, a avicultura aí são os grandes consumidores do milho e da soja produzidos. E a Organização Internacional do Trabalho divulgou números preocupantes sobre o desemprego aqui no Brasil. De cada 3 novos desempregados no mundo, em 2017, 1 será brasileiro. A Agência da ONU para o Trabalho acha que a taxa de desemprego no mundo vai subir de 5,7%, taxa registrada no ano passado, para 5,8% em 2017. O Brasil vive a pior recessão da história. O Produto Interno Bruto, que é a soma de bens e serviços produzidos pelo país num determinado período, caiu 3,6%. Nós temos o mercado interno que está passando por um período agora de baixa, onde existe um problema generalizado no país e afeta também a nossa atividade, que é a suinocultura. Porém, se visualiza os mercados externos, os mercados principalmente da China, Rússia, alguns países da Europa,
os países asiáticos. Então ali tem um alento muito positivo, porque tem uma população muito grande de consumidores e o Santa Catarina está credenciado para exportar para esses países. Mas a atividade tem que estar bem organizada para que efetivamente a gente possa manter esses países como compradores da nossa produção. São desafios constantes, porque a sanidade facilmente pode tirar o país do mercado. Não tira só uma empresa, mas tira o país todo. Então, sanidade, a vigilância tem que ser total. A BRF, dentro da sua integração, possui uma equipe veterinária muito bem treinada, muito bem orientada, e são os grandes vigilantes para as questões de sanidade. Então, para os mercados, já que a BRF é uma empresa que exporta para os diferentes mercados mais exigentes do mundo, questão sanitária fica muito evidenciada para se manter no mercado. A gente sabe que as gerações que estão se sucedendo, as famílias têm mais dificuldade em mantê-las na atividade. Mas se nós olharmos um pouco o passado recente para hoje nós temos propriedades com telefonia, com internet, com automação, e isso faz com que muitos jovens se mantenham na propriedade. E é uma necessidade, não é nenhum luxo hoje estar com a tecnologia da informação disponível nas propriedades. É uma necessidade. Então temos municípios que já estão mais avançados, outros menos avançados, mas para nós termos sucessores jovens na propriedade, nós precisamos que esses jovens trabalhem em propriedades automatizadas, que trabalhem com toda a tecnologia da informação à sua disposição. E é lógico, nós precisamos fazer com que essa atividade remunere as famílias para que elas possam efetivamente progredirem e modernizando as suas propriedades. Nós da BRF temos um programa dentro da suinocultura, onde já há alguns anos todas as instalações construídas estão voltadas aos princípios do bem-estar animal, ou seja, baias coletivas de gestação, maternidades onde as fêmeas possam se movimentar. É um programa, um pacto que existe das agroindústrias, e a BRF leva muito isso a sério, para que até o ano 2025 100% das atividades suinícolas atendam o bem-estar animal. Então nós já estamos bem avançados nisso, e efetivamente quando se fala em bem-estar animal não é só o conceito, mas sim bem-estar animal na prática, que é lá na criação, que é no transporte, que é no abatedouro, enfim, toda a cadeia até a industrialização. Nós temos que estar atentos ao bem-estar animal. Então esse é um programa dentro da BRF levado muito a sério. A questão ambiental normalmente ela é vista como um custo, mas ela pode ser e deve ser transformada como também fazendo parte de uma renda da própria propriedade. Todos os produtores nossos da BRF só alojam animais com a licença ambiental em dia, ou seja, sem licença ambiental não se aloja animais, e é claro que contratualmente nós temos uma cláusula que contempla a questão ambiental, ou
ou seja, nós precisamos atender toda a legislação ambiental para poder produzir suínos. Nós estamos passando esse ano um período em comparação do ano passado que tem uma perspectiva melhor de preço, mas muito mais uma redução do custo que chegou em níveis muito altos no ano passado, e esse ano nós estamos com um abastecimento de milho, com uma produção muito favorável e com uma redução do preço que impacta diretamente no custo de produção do suíno. Então nós temos uma perspectiva positiva para esse ano, nós estamos crescendo, mas crescendo com cautela, com planejamento e visualizando os novos mercados sem esquecer o mercado interno.